vejo que tem sido, praticado. E nessa noite não será diferente. Nós vamos aprender a respeito da adoração. João capítulo 4, versículo 23 a 24. Deus seja louvado, Pai eterno, Santo maravilhoso. Todos encontraram? Então vamos ler juntos. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adorem devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Nesse texto de João, irmãos, o que entra em questão é a fala de Jesus. É se o adorador que se chega a ele para adorar é um verdadeiro adorador ou não. Isso se torna mais fácil de perceber quando ele menciona a forma como se deve adorar em espírito e em verdade, o que nos mostra que a busca de Deus é por verdadeiros adoradores. E ele ainda conclui, dizendo que Deus procura os que o adorem, e esse jeito, dessa forma, não os que simplesmente adoram. Nessa noite nós vamos estudar 7 características de um verdadeiro adorador. Nós já vimos no texto, já na introdução aí, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Não é de qualquer adorador. Já deu para entender, já deu para perceber, o que Deus está procurando entre o seu povo. Deus não quer qualquer pessoa, Deus não quer que adore Ele de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele, nesse texto que nós acabamos de ler de João, ele é profundo, porque aqui já está dizendo como é que Deus quer. E de que forma Deus quer que o adoremos, a pessoa dele. Você pode tocar na pessoa que está do seu lado, toque aí, não deixa ele dormir não. Todos prestem atenção, nós vamos nessa noite ministrar a palavra de Deus, então não durma, deixa para dormir em casa e vamos aprender, irmãos, porque nós temos que aprender como adorar o nosso Pai. E nessa noite eu vou falar de 7 características. E nós temos que ver se nós estamos incluídos nessas características nesta noite. Então, a primeira característica de um verdadeiro adorador é ter uma vida de oração. Aqueles que são realmente adoradores do Senhor, ele tem a preocupação de ter uma vida de adoração. Não adorar de qualquer jeito. Por que ter uma vida de oração? Quem tem uma vida de oração tem um relacionamento com Deus, amém? Quem ora se relaciona com Deus. Você fala com Deus e Deus fala com você. Deus ministra no seu coração. Então, para ser um verdadeiro adorador, aquele que o Pai está buscando, observe, vai entendendo isso. Deus está buscando um adorador de oração. Adoradores que orem, adoradores que falam com o Pai. E por você ser um adorador, você há dentro de nós o desejo de falar com o Pai. Há dentro de nós essa
sede de falar com alguém que amamos e que queremos tanto bem, que é o nosso Pai eterno. Então, quando falamos, em adorar, falamos em nos humilhar na presença do Senhor. A oração leva o adorador a se humilhar diante do Todo-Poderoso. A olhar para dentro de nós como adoradores e reconhecermos que somos apenas os seus filhos, filhos de Deus, pecadores, mas que temos um Pai que nos perdoa e que aceita a nossa adoração como nós somos, falhos e imperfeitos. Então, o adorador que tem uma vida de oração, ele tem uma vida realmente completa de amor por Deus, amor pelo Pai. E esse amor leva a você ter essa vida de oração. Então, um verdadeiro adorador, a segunda característica de um verdadeiro adorador é ter uma vida de testemunho que alegra ao Pai. Não adianta você, muitas vezes, queremos ser adoradores somente de púlpito. Os verdadeiros adoradores, amados e queridos irmãos, ele adora aonde ele estiver, em qualquer lugar. Ele não escolhe lugar para adorar a Deus. Ele adora aonde ele estiver, porque ele entende que ele é um adorador. Ele adora a Deus não só no púlpito. E o que nós temos visto é que muitos que se dizem adoradores, eles querem o palco. Não para adorar, mas para se apresentar. Para ser aplaudidos, para ser elogiados, para dizer, você toca bem, irmão. Você canta bem, irmã. Mas o verdadeiro adorador, ele não se preocupa com elogios. Ele se preocupa em adorar aquele que é o merecedor da minha e da sua adoração. Ele se preocupa em dar um louvor perfeito ao dono do louvor, que é Deus, e não você. Os verdadeiros adoradores, eles se preocupam em agradar o coração do Pai, para que Deus aceite a nossa adoração. Não que as pessoas aceitem a minha adoração. Olha a diferença de um adorador para um apresentador ou para um artista. Ele se preocupa em passar o louvor para a pessoa, para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que estão ouvindo, cantar, tocar. Mas o verdadeiro adorador, ele se preocupa em escolher os louvores, perguntar a Deus, Senhor, qual o louvor que o Senhor quer que eu cante hoje? Que venha do trono de Deus, não que venha de mim mesma, mas que venha do trono de Deus. Então, o verdadeiro adorador, ele se preocupa em viver uma vida de bom testemunho e que alegre a Deus, não que alegre os homens, mas que alegre o coração de Deus. E o verdadeiro adorador, ele entende que Deus recebeu aquele louvor. Então, muitas vezes, nós queremos ser adoradores de púlpito, não adoramos além da porta da igreja. Os verdadeiros adoradores, ele adora na rua, no banheiro, em qualquer lugar, no ônibus, no carro. Ele não está preocupado com quem está do seu lado. Aqueles, os que não são adoradores, eles se preocupam em adorar só no templo, no púlpito. Eu quero ser estrela do púlpito. E Deus não está procurando esses adoradores. Nós acabamos de ver no texto que Deus procura aqueles
adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. E o que é isso? É você adorá-lo pelo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode te dar, mas Ele é santo. É você entender quem é o Pai, quem é que você está adorando. Você não está adorando qualquer pessoa, irmãos. Eu não estou adorando qualquer pessoa, eu estou adorando o Criador do universo. Olhem para mim, por favor. Você e eu estamos adorando o dono de todas as coisas, o Senhor das nossas vidas, e aquele que é digno da sua e da minha adoração, da nossa admiração, dos nossos elogios, das nossas homenagens. Ele está realmente à procura desses adoradores. Ficamos adorando a Deus como os fariseus. Muitos de nós adoramos a Deus como os fariseus faziam no tempo de Jesus. Vocês lembram como é que os fariseus faziam? Eles gostavam de estar em praças públicas para se apresentar ao público e chamar a atenção do povo, como eles adoravam, como eles oravam, porque a preocupação dos fariseus era serem adorados pelas pessoas que estavam assistindo a eles. Então, muitas vezes, o adorador, ele se torna igual os fariseus, que faziam tudo para mostrar uma adoração que não tinha. O verdadeiro adorador, ele tem adoração para Deus para dar, no momento da dificuldade, no momento difícil, na doença, na pobreza, na riqueza. O verdadeiro adorador, ele não adora a Deus pela circunstância. Eu só adoro a Deus se eu tiver com muito dinheiro. Eu adoro a Deus se eu tiver muito bem. Não, o verdadeiro adorador, ele adora a Deus da forma que ele estiver. Doente, triste, pobre, rico. Porque ele entende que quem é dono da adoração é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então os fariseus faziam orações em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens, que nós não sejamos igual aos fariseus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, nós não podemos ser iguais os fariseus, porque eles queriam ser vistos pelos homens. Não queira ser assim. Queira ser visto por Deus. Queira ser visto por Deus. Jesus quer que façamos a diferença como adoradores. Ele quer que realmente reflitamos a glória de Deus. O verdadeiro adorador, as pessoas conhecem pela forma que ele adora, pela forma que ele fala, pela forma que ele trata as coisas de Deus. Adorador não é simplesmente aquele que canta, irmãos. Nós temos aprendido aqui. Se você vai discipular, você está adorando. É a forma que você trata as coisas de Deus. Então, o verdadeiro adorador, ele dá um bom testemunho. Ele faz de tudo para alegrar o coração de Deus. Então, se preocupe, irmãos. Igreja do Deus vivo, se preocupe que nessa noite, através desse estudo, você passa a entender que Deus não está procurando espectadores, apresentadores. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E na própria Bíblia mostra isso, que existe aqueles que não são adoradores. Porque se Deus está à procura, já está dizendo tudo. Não é verdade? É porque está faltando. Terceira característica: o verdadeiro adorador é reconhecido, é conhecedor da palavra de Deus. Uma vez, quando inquirido por alguns saduceus, que é outro grupo de fariseus, é um grupo, é uma seita também. Em Mateus, abra aí,
capítulo 22 e versículo 29. Você pode abrir Mateus, capítulo 22, versículo 29. Mateus 22, versículo 29. Olha o que diz. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras sagradas, nem o poder de Deus. O verdadeiro adorador, ele conhece a palavra de Deus. O verdadeiro adorador, além de conhecer a palavra de Deus, ele conhece o poder de Deus. E aqui, estava uma implicação a respeito da ressurreição. E Jesus responde para eles: errais, por não compreender as Escrituras, nem o poder de Deus. Para ser um adorador perfeito, é preciso ser conhecedor da Bíblia. Você precisa, eu preciso, nós precisamos, irmãos, conhecer toda a palavra de Deus. Porque quando o adorador conhece a Deus, ele sabe que ele está adorando. Vocês sabem, deixa eu lhe falar uma coisa. Você sabe por que muitos, até mesmo num culto como esse, eles ficam dispersos? Eles ficam irreverentes? É porque eles não conhecem a Deus. Os que conhecem, eles se concentram e dão a sua adoração a Deus. Ele não se preocupa com quem está chegando. Ele não se preocupa se alguém vai o criticar porque está até cantando errado. Ele está preocupado em dar a sua adoração a Deus. Porque ele sabe quem Deus é. Ele conhece a Deus. Então eu lhe dou um conselho. Todas as vezes que você, aonde você estiver, porque Deus é Espírito, sim ou não? Quando você estiver adorando a Deus, saiba disso. Você está adorando o seu Pai eterno. Você já imaginou como é que os anjos o adoram? Você acha que os anjos adoram de qualquer jeito? Correndo para lá, andando para lá e para cá, conversando, dormindo. Eles prestam adoração por excelência a Deus. Nós precisamos aprender essas coisas, irmãos. E eu tenho visto, que a igreja, depois que a gente começou a estudar sobre adoração, está melhorando. Mas eu creio que vai chegar aquela adoração que Deus merece. Amém? Então, se esforce para você aprender. Vamos nos esforçar para colocar em prática o que nós temos aprendido. Quando você adentrar esta casa, se concentre. Deixe os teus problemas lá fora. E adore a Deus. Adore, entregue sua alma, o seu coração, todo o seu entendimento a Deus. Não importa se você está doente. Você sabia que quando a gente está doente, louva a Deus, a doença vai embora? Ontem eu estava com a garganta doendo, e eu comecei a louvar, e aquela dor que eu estava sentindo na garganta, aquele incômodo, foi embora. Hoje é a mesma coisa. Então, é o poder de Deus quando você se esforça para adorar aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é santo, aquele que é majestoso, aquele que é Todo-Poderoso. Você pode imaginar a santidade de Deus, irmãos? Aí você para pensar: meu Deus, nosso Deus é tão santo, Ele recebe uma adoração minha como pecadora, imperfeita, falha, mas Ele se agrada da adoração de adoradores imperfeitos, mas que fazem isso entendendo que está adorando ao eterno,
ao único que é merecedor da minha e da sua adoração. Quantas vezes você tem lido a Bíblia por semana? Os verdadeiros adoradores, eles têm que ler a Bíblia. Eles têm que conhecer o dono do louvor. Eles têm que entender o que Deus gosta. Então, quantas vezes adoradores do Senhor têm lido a Bíblia? Ou às vezes você tem imaginado, eu só pego a Bíblia quando eu vou ao culto. Não faça isso. Aponta para o teu irmão e diga, não faça isso. Leia a Bíblia todos os dias. Porque os verdadeiros adoradores precisam conhecer a palavra de Deus. Os verdadeiros adoradores conhecem a Jesus. Jesus afirmou a mulher samaritana. Abra aí, volta para João, o capítulo 4, versículo 22. Olha o que Jesus afirmou para a mulher samaritana. Você quer ler? Amém? Jesus afirmou para aquela mulher: vós adorais o que não conheceis. Quando o adorador não tem a noção de quem é Jesus, ele não sabe quem está adorando. Se ele não tem conhecimento de quem é Jesus, de quem é Deus, ele não sabe. Foi isso que Jesus falou para a samaritana. Você não sabe quem está adorando. Vocês não sabem. Jesus demonstrou que a mulher samaritana não era ainda uma adoradora, porquanto não soubesse quem ele realmente era. Se aquela mulher soubesse quem estava falando com ela, ela tinha se prostrado diante dele. E a atitude da mulher samaritana não era debater, como é que pode os judeus se comunicar com os samaritanos? Ela não tinha feito essas coisas. Se ela conhecesse Jesus, ela tinha se prostrado e adorado. Quando nós conhecemos a Jesus, a atitude é de adorá-lo. É por isso, é importante, é necessário que os verdadeiros adoradores conheçam Jesus. Essa semana eu estava dando estudo à minha discípula, eu perguntei para ela, eu gosto de perguntar. E eu perguntei para ela, quem é Jesus para você? E ela não soube me responder. Já é cristã de muito tempo. E ela enrolou e foi para lá e foi para cá. Eu disse, não, eu quero saber quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Porque eu não posso, nós não podemos ensinar as pessoas e passar dúvida. Já pensou eu dizer para a minha discípula perguntar quem é Jesus? Bem, eu acho que ele é o Filho de Deus. Bem, eu acho que ele é um discípulo de Deus. Eu não sei bem quem ele é. Não. Jesus é Deus. A Bíblia prova isso. E nós não podemos ter dúvida disso. Jesus é Deus. E os verdadeiros adoradores precisam entender que Jesus não é simplesmente um filho de Deus. Ele é o próprio Deus que mora dentro de nós. E ele precisa ser adorado, ele precisa ser conhecido pelos verdadeiros adoradores. Não podemos ser ou ter a mesma atitude daquela mulher samaritana que não sabia quem era Jesus. E o que tem acontecido muito dentro da igreja é isso. Os adoradores não sabem quem é Jesus. Bem, eu não sei, eu acho que ele é o Filho de Deus. Não, ele é o próprio Deus.
O Todo-Poderoso, aquele que há de vir, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que vem buscar a sua igreja, os verdadeiros adoradores. Ele é Deus. E você não pode duvidar. Eu não posso duvidar. Porque a Bíblia prova que Jesus é Deus. E eu disse para minha discípula, entendeu que Jesus é Deus? Depois que você acabou de ver na Bíblia, nunca diga isso para alguém. Eu não sei quem Jesus é, eu acho que Ele é aquele que veio morrer por mim, só. Não, Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é digno. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, Ele é Deus. Os verdadeiros adoradores, Ele abandona o pecado. Os verdadeiros adoradores não vivem em pecado, porque ele tem um compromisso com Deus. E ele sabe, por ser um adorador de Deus, ele não pode, como adorador, viver em pecados. Abra aí em Salmos. Salmo 29, versículo 2. Salmo 29, versículo 2. Olha o que diz. Anuncie a glória de Deus. Curve-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. Amém? É preciso vestir-se de traje, irmãos, de santidade, para adorá-lo. Deus não recebe qualquer adoração. Entenda isso. Deus não recebe qualquer porcaria. Até para a gente entoar um louvor a Deus, temos que ter cuidado em selecionar qualquer tipo. Porque muitos crentes hoje estão assim, ó, tudo que brilha acha que é ouro. Eu aprendi isso na prática. Hoje eu tenho mais cuidado. E nem tudo, porque a letra tem o nome de Deus, é de Deus. Então nós temos que entender, a vida de um adorador é uma vida totalmente afastado do pecado. A vida de um verdadeiro adorador, ele é afastado de todo e qualquer intenção de pecar. A Bíblia diz isso. Acabamos de ler, anuncia a glória de Deus. Curve-se diante de um Deus santo, quando Ele aparecer. O verdadeiro adorador, ele tem que se vestir de santidade. Sua mente, uma mente santa. Seus olhos, olhos santos. Como é que pode adorador do Senhor adorar a Deus em pecado? Vamos olhar para a Bíblia. Foi todas as adorações que está escrito na Bíblia que Deus recebeu? Não. Para Deus, quando o adorador que está em pecado oferece o louvor a Ele, é um fogo estranho para Deus. Deus rejeita, como Ele rejeitou no Velho Testamento. Não era todas as adorações que Deus recebia, irmãos. Entenda isso. Nós temos que entender isso, que não é qualquer coisa que Deus recebe. Eu e você não gostamos de receber qualquer coisa, imagine o Criador. Então, o verdadeiro adorador, ele se afasta de qualquer intenção. Basta ter uma intenção de pecado, se afaste. Jesus tratou, vamos olhar para a Bíblia. Jesus tratou do pecado da mulher samaritana antes de fazê-la uma adoradora. O que foi que Jesus disse para ela? Dissestes bem,
não tem marido. Porque os 5 maridos que tivestes, e o que agora tens, não é teu marido. Aqui está o segredo. Porque Deus teve o cuidado de primeiro cuidar, de tratar do pecado daquela mulher, para depois aquela mulher se tornar uma adoradora dele. Porque Deus não recebe qualquer adoração de qualquer pecador. Os verdadeiros adoradores, eles têm que viver uma vida de santidade. Amém? Santidade. Abra aí no Salmo 96, versículos 7 e 9. Quem achou pode ler. 96, versículos 7 e 9. Amém? Dai a Ele toda a glória. E entre, nos atos dEle, na presença dEle, converge de santidade. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. A nossa vida, ela tem que ser realmente uma vida de santidade. Nós não devemos aceitar. Eu não aceito nem de mim mesma. Dizer assim, mas eu sou carne, sou pecadora, mas não posso viver no pecado. Como adoradora do Senhor, eu não posso viver no pecado. Todos os dias pecando. Espera aí. A própria Bíblia diz que nós não pecamos. Aqueles que realmente nasceram de novo não vivem no pecado. Não vivem. Não tem condições de um novo nascido de novo viver no pecado, irmãos. Não tem como. Não tem lógica. Porque a palavra do Senhor, ela faz uma mudança. Deus faz uma mudança em nossas vidas. Então, o verdadeiro adorador, ele se afasta de qualquer pecado. Enquanto aquela mulher persistia em viver na iniquidade, ela não poderia adorar a Deus em espírito e em verdade, irmãos. Os verdadeiros adoradores vivem uma vida de santidade. Então não tem como uma pessoa que está no pecado adorar a Deus em espírito e em verdade. Não tem como. Não tem lógica isso. Tá? Não tem como. Você pode até cantar, você está cantando, mas Deus não está recebendo. O povo pode até estar recebendo, mas Deus não está recebendo. Então a nossa preocupação não é o povo receber, é Deus receber. Os verdadeiros adoradores amam. O amor autêntico é o fruto da comunhão do crente com o Espírito de Deus. Os verdadeiros adoradores, eles amam. Eles são cheios de amor. Abra aí, por favor. E nisso é bem nítido. É bem claro. Os que são filhos de Deus e os que são filhos do diabo. O amor, vocês sabem que é um dos frutos do Espírito. E já foi pregado aqui. 1 de João, capítulo 3, versículo 10. Pode ler quem achou. Os verdadeiros adoradores,
eles são cheios de amor. Por quê? Porque eles têm o amor de Deus. Eles não têm mais aquele amor de não ter o conhecimento de Deus. Nós aprendemos aqui que o amor de Deus foi derramado na igreja. É a única instituição que tem o amor de Deus, é a igreja. E é por isso, irmãos, os verdadeiros adoradores não são cheios de ódio, não são cheios de rancores, não são cheios de coisas, porque eles têm o amor de Deus dentro deles. E os verdadeiros adoradores, eles amam qualquer tipo de pessoa. Eles não fazem acepção de ninguém. Ah, eu não amo fulano porque eu não vou com a cara de Beltrano. Não, eles amam. Porque a Bíblia é bem clara, está dizendo aí, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. E nisso é manifesto. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqueles que são filhos de Deus, eles têm amor. É por isso que eles fazem a diferença, aonde eles estiverem. Eles fazem a diferença na família, eles fazem a diferença na faculdade, eles fazem a diferença na escola, eles fazem a diferença no bairro onde eles moram, na vizinhança, eles fazem a diferença dentro da igreja, porque eles são cheios de amor, amor de Deus, não é qualquer amor, é o amor do próprio Deus que foi derramado na igreja. E os que não amam, aqueles que têm ódio, aqueles que não gostam de fulano, de Beltrano, não gostam daquilo, não gostam do presidente, não gostam do... São filhos do diabo. É bem claro, a Bíblia faz essa conotação. É bem claro. E quem falou isso? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a palavra de Deus. E quem vai questionar a palavra de Deus? Isso é distinto, isso é claro, isso é evidente. O apóstolo João diz que o amor é que distingue os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como é que pode? Olhem para mim, por favor. Eu dizer, eu sou uma adoradora e dizer, eu odeio Edna Jara. Odeio Edna Jara. Tem condição? Irmãos, tem condição de eu ser uma adoradora do Senhor? Tem condições de realmente o meu coração estar cheio do amor de Deus? Então vamos tirar isso das nossas vidas, irmãos. Porque nós somos adoradores do Senhor. Porque se temos esse sentimento de ódio que não vem de Deus, vem do diabo, então já está dizendo, você não é filho de Deus. Já está dizendo de quem é filho, né? A Bíblia que diz isso. Para que a samaritana se tornasse a verdadeira adoradora, ela precisava perder o preconceito racional, como sendo tu, judeus, me pede de beber, a mim, que sou samaritana. Foi o que ela disse para Jesus. Então ela não poderia ser adoradora, ela tinha esse preconceito, eles tinham uma contenda, eles não se falavam, eles eram de mal, um com o outro. Então não tinha como ela ser adoradora mesmo, não tinha. Abra aí João 4:9, lê aí. Não tinha como a samaritana adorar a Deus, ser uma adoradora, porque ela tinha raiva dos judeus. O ódio entre os judeus e os samaritanos eram um impedimento à adoração. Pode ler. É João 4:9. É. Ok. Não, é o Evangelho de João. Disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu de Deus, me pede de beber a mim, que
Está vendo? Como é que pode sermos adoradores se dissermos, eu não gosto de Mateus? Eu não vou com a cara de Mateus. Eu acho Mateus insuportável. Eu acho Mateus problemático. São os problemáticos, são os suportáveis que devemos amar. Você não dá trabalho a Deus? Nós não damos trabalho a Deus? Muito. E Deus não faz isso conosco. Eu te odeio, Josefa. Eu não te quero mais. Eu não quero nem você aqui, ó, no meu grupinho. Não quero, não quero. Então, o que impedia da samaritana, dos judeus, dos samaritanos adorarem a Deus, era realmente isso, o ódio, um pelo outro. E os verdadeiros adoradores amam a Deus acima de tudo e de qualquer coisa. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Então não tem como, olhem para mim por favor, os verdadeiros adoradores odiar o seu próximo. Porque a igreja, olha para mim, a igreja tem um amor de Deus. É por isso que Jesus disse, se você não fizer a diferença do mundo, você é igual ao mundo. Se você não ama quem não te ama, os do mundo também faz isso. O que vai fazer a diferença é alguém não amar você e você amar aquela pessoa. É alguém odiar você e você não odiar aquela pessoa. Isso está a diferença. Isso sim, você vai fazer a diferença. Os verdadeiros adoradores não escolhem ambiente para adorar. Abra aí, é o último, para a gente orar. João 12:3, o Evangelho. João 12:3. Pode ler quem encontrou. Olha o que diz. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Amém? Então Maria tomando, aquele perfume caríssimo, ela poderia dizer, bem, aqui não é um ambiente para adorar a Deus. Mas os verdadeiros adoradores, eles não escolhem lugar. Eles são adoradores. E por ser adoradores, eles o adoram a Deus em qualquer lugar. Ela escolheu aquele lugar. Foi oportuno. E ela adorou o Senhor. Ela derramou. Ela demonstrou a sua adoração, o seu carisma, o seu amor por Deus, o seu sentimento por Deus. Então, nessa passagem, encontramos uma das características de um verdadeiro adorador. Pois Maria não se preocupou com as críticas e foi elogiada pelo Mestre chamado Jesus Cristo. Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós não adoramos a Deus? Porque você se preocupa muito com as críticas do próximo. Não se preocupe com a pessoa do seu lado. A gente sempre diz isso. Adore o Senhor. Adore, você está aqui para adorar. Não importa, você está com vontade de pular, de gritar, de chorar, chore. Não importa, você está fazendo isso para Deus. Olha, observe que Maria não se preocupou o que as pessoas iam pensar dela, e ela foi criticada. E Jesus também foi criticado. Mas eles não se importaram com isso. Maria não se importou com isso. E ela foi elogiada por Jesus. Conclusão. O verdadeiro adorador não se cala diante da dificuldade.
ele clama. Os verdadeiros adoradores, ninguém cala a boca de um verdadeiro adorador. Ele clama, ele chama, ele chora, ele geme, aonde ele estiver, porque ele é um adorador. Aleluias! Aleluias! Ninguém sufoca um verdadeiro adorador, porque ele é livre. O Senhor tornou livre. E depois que o Senhor tornou a mulher samaritana livre, ninguém parou aquela mulher. Ninguém. Assim é na tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Se você é um verdadeiro adorador, ninguém pode te sufocar, ninguém pode te prender, ninguém. Porque você é adorador do Senhor. Então adore na sua casa. Se você está doente, adore, não importa. Você está adorando a Deus. Amém? Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe. E que essa palavra fique em nosso